resto da humanidade. Estamos de volta para o caminho da vitória, meu filho. Vai, meu filho, se prepara. Vamos para esse assunto lindo, um assunto que eu choro, um assunto que eu me emociono, que é a estrutura das palavras. Professor, o que é isso? Tenha calma, eu comecei a aula agora. É o seguinte, veja. É óbvio, como você é nativo, como você nasceu no Brasil, você tem certos vícios. E você aprendeu a falar imitando seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu vizinho, seu tio. Então, o que acontece? Quando a gente é nativo, a gente não percebe certas coisas. Imagine um estadunidense, imagine um canadense, um alemão, quando ele vai estudar a nossa língua. Você vai perceber que ele sabe mais do que a gente. Vale, Assim como você estuda inglês e quando vai aos Estados Unidos, você sabe mais do que eles. O que eu quero dizer que sabe mais? É que você vai usar a língua formal, a língua padrão deles. Assim como o alemão vai usar o nosso português padrão. E você sabe que o nosso português padrão na fala é estranho. Alguém chegando para você aí, dê-me licença, dê-me. Você, né? É o quê, galinha, né? Ah, bestado. Então, é isso que eu quero dizer. Então, eles sabem coisas e percebem coisas que você que é nativo não percebe. Por exemplo, se eu falasse aqui a palavra entusiasmo e perguntasse para você em casa, o que é entusiasmo? Você vai me responder com um sinônimo. Como assim um sinônimo? Ora, porque você é nativo, você aprendeu a usar essa palavra numa situação. Então, você usa sempre naquela situação. Aí você troca por um sinônimo. Entusiasmo, você vai dizer assim, ó, empolgação. 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 Diretora, sabe alguma outra palavra para entusiasmo, diretora? Além de empolgação? A diretora disse que não, ela disse que está nervosa, está emocionada. Disse que não, mas você vai trocar por algo parecido. Empolgação, animação ou coisa parecida. Mas, e um alemão? E um estadunidense? Ele vai pensar, ó, é movimento para dentro. Tuzi é uma variação de tel, que é Deus. E asmo é separar. Então, entusiasmo, não entendi, professor. Movimento para dentro, Deus, separar. Entusiasmo é retirar de dentro de você uma força divina. Entusiasmo é tirar de dentro de você uma força divina. Então, quando você percebe que não dá mais, que não aguenta mais, aí você puxa aquela força divina, que é de onde você não sabe de onde é que vem aquilo, que é o entusiasmo. Então, ele aprendeu separando os pedaços. E ele sabe. Você não, você sabe normalmente com sinônimos. E é essa a aula de hoje, é de estrutura das palavras. Se você pegar o português, o italiano, o alemão, pegar o hebraico, o aramaico, você pega uma língua dessa aí, você vai ver que elas possuem estrutura. Então, por exemplo, peguei algumas palavras aqui para colocar para você na lousa. Ó. Açougueiro, padeiro, cabeleireiro. Ora, você sabe que o açougueiro é o cara que trabalha no açougue? Sim, eu sei. Entendi. Então perceba que elas três terminam com eiro. Esse eiro, esse pedaço de palavra aí, esse eiro, ele tem uma função aí. Esse eiro, esse pedaço de palavra, ele possui uma informação. Que esse eiro quer dizer aquele que faz alguma coisa. Esse eiro normalmente é uma função ou é a origem de alguém. Esse eiro é uma função ou origem de alguém. Então o açougueiro, ele trabalha no açougue. O padreiro, ele trabalha com o pão, ou trabalha na padaria. E o cabeleireiro, ele trabalha com a cabeleira. Então açougueiro, padeiro e cabeleireiro. Professor, e o brasileiro? Esse eiro também é uma função. É porque para você que não sabe em casa, o ser humano que trabalhava com pau-brasil era chamado de brasileiro. Não necessariamente ele tinha que ter nascido no Brasil, entendeu? Qualquer ser humano que viesse para cá e trabalhasse com pau-brasil era chamado de brasileiro. Que é a pessoa que trabalha com pau-brasil, é o brasileiro. É óbvio que com o tempo, esse nome foi dado a quem nascia no Brasil. Então hoje brasileiro é o cara que nasceu no Brasil. Mas esse ele continua sendo uma função, porque nasceu como função. Beleza? Então, ó, é um pedaço da palavra que me dá uma informação. Veja essas outras três, ó. Pintor, cantor, compositor. É parecido, ó.
é aquele que faz alguma coisa. Indica uma função também, ó. Então, ó, pintor é aquele que pinta, cantor é aquele que canta e compositor é aquele que compõe. Então, esse o é um pedaço da palavra que me traz uma informação. Vale. Veja, se eu pegar outra língua, professor, a aula é de português. Eu sei, é só para te mostrar, presta atenção. Ó, se eu pegar outra língua, por exemplo, ó, vocês que falam outras línguas, bambino. Isso aqui quer dizer que é um menino, certo? Mas se eu digo bambini, isso aqui quer dizer que são vários meninos. E se eu digo bambine, isso aqui quer dizer que são várias meninas. Vale, professor. Pois é, não é só em português, não. Italiano, espanhol, francês, alemão, as línguas, o grego. As línguas, elas possuem uma estrutura. Então, nessas línguas, só lembrando, isso aqui é italiano, ó. O menino, os meninos, as meninas. Em português é de outro jeito. Mas deles é só isso aqui, ó, trocar o o i e o el. Masculino plural, feminino plural. E no português, então onde eu quero chegar? Cada pedaço da palavra, que me dá uma informação, quem sabe como é o nome desses morfemas? Morfemas, de qualquer língua. Cada pedaço da palavra que me dá uma informação, que traz uma informação, que tem uma função na palavra, é chamado de morfema. Então, ó, cada pedacinho desse é um morfema. Ó, um morfema. Cada pedaço desse é um morfema. Inclusive aqui do italiano, ó, morfema. Professor, por que você não colocou em inglês? Besteira. Então, morfemas. Ou, do jeito que você aprendeu no nono ano, ó. Elementos mórficos. Então, perceba. Cada pedaço da palavra que me informa algo, que tem uma função, é chamado de morfema ou de elemento mórfico. Ele sempre me dá alguma informação. Ele sempre me traz alguma informação. Se é função, se é qualidade, se é origem. Por exemplo, ó, o ano, o N e o hino no final, normalmente é a origem da pessoa. Então, ó, estou inventando aqui, ó, Cristiano, teoricamente é o filho de Cristo. Cristina é a filha de Cristo. Juliana é a filha de Júlia. Mariana é a filha de Maria. Então, teoricamente, cada pedaço desse sempre traz uma informação. Não é? Quando você faz uma palavra, você usa esses pedaços para montar as palavras. Como a gente é brasileiro, a gente não percebe normalmente. Mas quando você está estudando, aí, é verdade. Beleza? Aí, veja, vamos continuar. O que acontece? O morfema, dependendo da função dele na palavra, o morfema, esse pedaço aí, dependendo da função dele na palavra, ele tem um nome diferente. Então, por exemplo, existe um morfema, vou para o lado de cá, diretor, ó. Existe um morfema chamado, vou até colocar aqui, ó, morfemas, para você não esquecer. Existe um morfema chamado de radical. Então, perceba, vou colocar aqui uma palavra, ó. A palavra é livro. Livreiro. Livraria. Então perceba que, ó, o livro, o livreiro e a livraria são substantivos. A gente chama de nomes, são nomes. O teto, a lousa, o chão, a cadeira, as paredes, o professor, os pincéis, o relógio, o macacão, são nomes, são substantivos, são nomes. Então veja, ó, nesses nomes aí, ó, livro, livreiro, livraria. Mesmo eu criando novas palavras, houve uma parte aí que não se modificou. E é a partir dela que eu crio outras. Quem sabe como é o nome desse radical? Radical, então, ó, até o R, ó, veja, ó, é a partir desse pedaço que eu crio palavras novas. Ele se mantém. É nele que está o sentido da palavra. Tanto é que eu coloco outras coisas para formar a palavra nova. Mas ele se mantém, porque está nele
o sentido, é o radical. Nos nomes, ó. Agora veja aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, ó, amar. Eu amo. Eu amei. Eu amava. Veja. Isso aqui, ó, ele pode ser conjugado, é o verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Então é o verbo. Se você pegar o verbo no infinitivo, professor, o que é infinitivo? Eu não lembro mais, não. Tenha calma. Infinitivo são os verbos terminados em AR, ER e R. Esses são os verbos no infinitivo, terminados em AR, ER e R. Se você tirar a terminação AR, ER e R, o que sobra é o radical. Então, por exemplo, o verbo amar, está aqui ele. Se eu tirar a terminação AR, o que sobra é o radical, que é AM. Ó. Perceba que mesmo eu conjugando, ó, eu amo, ó, eu amei, ó, eu amava, ó, mesmo eu conjugando, o radical se mantém. Ó. Essa parte aqui, ó, é o radical. Então, existe o radical nos nomes e o radical nos verbos, que é a parte onde está o sentido. É óbvio que nos verbos, nós vamos ver lá na frente, que os verbos eles podem ter o radical modificado, que são os verbos irregulares, mas não é o caso agora. Só quero dizer para você que essa parte que se mantém nos nomes e nos verbos é chamada de radical, é nela que está o sentido. Aí vamos para a pegadinha. Ai meu Deus, lá vem. Veja a pegadinha. Eu não vou escrever não, porque como aqui é uma videoaula, eu vou falar, aí depois você volta o vídeo e anota numa folha em branco. Presta atenção que eu vivo falando nisso. Os modernos chamam agora de estudativo. Na minha época não tinha nome de estudativo, não. Eu trabalho há quase 30 anos com esse troço. E na minha época não tinha esse nome. Mas vamos lá, trabalhar com estudativo, o que é isso? Eu falei para você. Você está me vendo agora, você pausa o vídeo. E se pergunta, ele falou o quê? Ele falou isso, isso e isso. Aí você pega uma folha em branco e copia em voz alta o que eu falei. Terminou? Despausa o vídeo e continua assistindo. Por que isso? Porque se você ficar assistindo direto, as informações vão se perdendo. Mas se você sempre pausar o vídeo, e essa informação eu vou repetir para mim. Você internaliza. Deixa o concorrente ficar assistindo com sono e perdendo aula. Você não. Você tem que fazer um estudo, ó, prático, ativo e que realmente faça efeito. Então como é que você vai fazer? Assistir o vídeo. Tem aquela informação que você não sabia? Pausou? Opa, vou anotar. Anota numa folha em branco em voz alta para o cérebro saber que é importante. Beleza? Então, ó, eu não vou copiar, vou só falar para você. Se o nome, ó, nomes e verbos. Se o nome terminar em vogal tônica, se o nome terminar em vogal tônica, ou se o nome terminar em consoante, se o nome terminar em consoante, o próprio nome é o radical. Só repete, olha. Se o nome terminar em vogal tônica ou em consoante, o próprio nome é o radical. Veja, ó, quando eu digo, por exemplo, sofá, ó, sofá termina em vogal tônico. Sofá é o próprio radical. Quando eu digo caju, ó, caju termina em vogal tônico. Ó. Veja, caju não tem acento não, mas termina em vogal tônico. Ó. Caju, caju. Então, a própria palavra é o radical. Ó. Veja, ó, mal. O mal é um nome, ó. Termina, ó, em consoante, que é o R, ó. Mal é o radical. E sol, ó. Sol. Termina em consoante, que é o L, ó. Radical. Então, você já sabe. Radical é a parte que permanece na palavra, mesmo eu flexionando ou criando palavras novas, e é nela que está o sentido da palavra. Quando o nome, seja ele substantivo ou adjetivos, os nomes, quando ele termina em consoante ou em vogal tônica, o próprio nome é o radical. Até aí tudo bem em casa? Está tranquilo? Vamos continuar. Ao que acontece, ó. Tem outro morfema. O morfema chamado de, ó, vogal temática. Professor, o que é isso? Tenha calma. Vogal temática. Se você parar para pensar, ó, a lousa, o teto, a parede,
algumas palavras terminam nessas vogais. Então, essa vogal que se junta ao radical para formar a palavra primitiva, essa vogal que se junta ao radical para formar a palavra primitiva é a chamada vogal temática. Então, perceba, ó, quando eu digo, por exemplo, ó, cadeira, quando eu digo, por exemplo, ó, combate, ou quando eu digo livro, ó, perceba, ó, a cadeira, o combate, o livro, ó, são nomes, ó. Essa vogal que se junta ao radical, essa vogal que se junta ao radical para formar a palavra primitiva, como é o nome dessas vogais temáticas? Vogais temáticas. O nome bonito aqui é, ó, vogais temáticas nominais. Agora veja, vou pegar o verbo amar, ó, amar, o verbo ó, vender, o verbo ó, partir. O que acontece, ó? São verbos, nomes, a cadeira, o combate, o livro, ó, a vogal que se junta ao radical para formar a palavra primitiva, vogais temáticas, no caso nominais, porque são nomes. Amar, vender e partir, ó, são verbos. Veja, ó, essa vogal que vem logo depois do radical, ó, essa vogal que vem logo depois do radical, ó, essa vogal que vem logo depois do radical, ó, é vogal temática também. A diferença é que no verbo, esse A me diz que o verbo é da primeira conjugação, ó. Esse A, então, amar, comprar, falar, estudar, esse A aí me diz que o verbo é da primeira conjugação. É uma vogal temática e me diz a conjugação. Esse E me diz que o verbo é da segunda conjugação. E esse I me diz que o verbo é da terceira conjugação. Então, veja, ó, elas são as vogais temáticas verbais. Ó, o A, o E e o I são chamadas de vogais temáticas verbais. Elas me indicam a conjugação. Ó. A dos nomes é A, o E e o O. A dos verbos é o A, o E e o I. O que acontece? Olha essa observação linda aqui, ó. Observação, veja. Mais outra, professor, ó. Nós tínhamos o verbo poer. Nós tínhamos o verbo poer. Eu ponho, tu pões, ele põe. O verbo poer. E aí o tempo se encarregou de transformar esse poer no verbo pôr. Esse sumiu com o tempo e o verbo virou pôr. O pôr não tem a vogal E mais. Não tem. Mas mesmo não tendo, o que acontece? O verbo pôr é da segunda conjugação. Por quê, professor? Porque ele tinha esse O sumiu da forma ó, do infinitivo. Mas se você for conjugar, ele vai aparecendo às vezes. Ele aparece às vezes, o Então você já sabe que o verbo pôr é da segunda conjugação, porque ele era antigamente poer. Até aí tudo bem? Então você já tem, ó. Morfema é um pedaço da palavra, é a menor parte da palavra que me traz uma informação, uma função, certo. O morfema, dependendo da função, ele tem outro nome. Ele pode ser o radical, pode ser a vogal temática. E aí, ó, só para completar, além do radical e da vogal temática, a gente tem o tema. O tema, professor, tema também é um morfema. O que é que ele é? É quando você junta o radical mais a vogal temática. Ora, professor, mas estava na cara, né, não? Se a vogal é temática, é porque ela indica o tema, é verdade. Se eu tenho a vogal temática e o radical, se eu juntar os dois, eu tenho um tema. Então, veja, ó. Radical, mais vogal temática, juntas, viram tema. Então, por exemplo, ó, qual é o tema de amar? Ama. Qual é o tema de,
Nós amávamos. Veja, ó. AM é o radical. O Azinho é a vogal temática. E aí você vai concluir o quê, ó? Que isso aqui, ó, o ama é o tema. Então, no verbo nós amávamos, o ama aqui é o tema, ó, radical mais vogal temática. Vamos lembrar? Então, até agora nós vimos radical, vogal temática e o tema. Vou continuar. Então, diretora, me acompanha, veja. E aí o que acontece, gente? Tenha calma, veja. Existem as desinências. As desinências. Para que servem as desinências? As desinências, elas servem para flexionar a palavra. Como assim flexionar? As palavras têm feminino, as palavras têm o plural. As palavras os verbos podem flexionar em tempo, em modo, em pessoa. Então, essas desinências, elas foram criadas para fazer com que a palavra flexione, tanto os nomes como verbos. Então, por exemplo, vou pegar a palavra, ó, meninas. Quando eu digo meninas, pergunto a você aí de casa, menina é do gênero masculino ou feminino? Feminino. Por quê? Porque eu sei por causa desse A. Então, esse A me indica que essa palavra está no feminino. Se você olhar no dicionário, tem menino. Menino, que é a palavra primitiva, menino. Quando eu digo menina, ó, não tem menina no dicionário. Não tem, porque menina já está flexionada a palavra flexionou em gênero. Então, por exemplo, como esse A me diz que é feminino, ó, como é o nome dessa desinência de gênero? Desinência de gênero. Perceba, ó. A menina, as meninas. Isso é um nome. Então, essa desinência é uma desinência nominal de gênero. As meninas é um substantivo, é um nome. Então, esse A é uma desinência nominal de gênero. Agora, quando eu digo meninas, não é mais de uma? É. Então, esse S aí, ó, para quem não lembra, ó, esse S me diz que é mais de um. É uma desinência nominal de número. Então, veja, meninas é do gênero feminino. E meninas, esse S é plural, que é mais de um, é número. Então, ó, gênero feminino, número plural. Desinência. Beleza? Quando você diz menino, ó, esse O, gente, não é uma desinência de gênero. Vale, não é. A tia Fátima, lá do Fundamental, falou uma coisa pra gente, a gente achou que era, mas não é. Então, veja. O A é feminino. A ausência do A é masculino. O S é plural, a ausência do S é singular. É assim que funciona. Então, por exemplo, e esse O? Eu falei para você já hoje, ó. A vogal que se junta ao radical para criar a palavra primitiva é uma vogal temática. Então, esse O aqui da palavra menino, ó, é uma vogal temática. Menino, ó, não tem o A e não tem o S. Não tem o A, masculino. Não tem o S, singular. Então, esse O, se juntar esse radical aqui, ó, é a vogal temática. O A é que é a flexão. O S é que é a flexão. Deu para entender aí em casa? Tranquilo, né? Aí, continuando, ó, beleza. Aí você tem os verbos. Então, por exemplo, ó, eu estudava. Nós estudávamos. Então, o que acontece? Na minha época, na época da tia Fátima batia na gente.
Não pode mais fazer isso não, mas na tia Fátima batia na gente pra gente ir pra arguição. Como era? Tinha arguição, se a gente errasse, levava uma. É tipo uma colher de pau assim, ó, que ela batia na gente. Então a gente era obrigado a saber a tabuada e saber conjugar verbo. Então vamos lá. Onde eu quero chegar é o seguinte. Na época da tia Fátima, ela fazia assim, ó. Menino, decora, e a gente decorava 10, 20 verbos para a aula da arguição, para não, além de não apanhar, não passar vergonha. Então, a gente decorava. Olha, pois é, a gente decorava. E aí, quando você decora, você não percebe certas coisas. Então, vamos lá. Quando eu digo, ó, ontem eu comi pizza. Ontem eu comi pizza. Presente, passado ou futuro? Passado. Se eu digo que eu comi pizza, ontem eu comi. E hoje, professor? Não sei, mas ontem eu comi, ó. É um passado, que a gente chama de pretérito, e é um passado que ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Porque ele teve fim. Ontem eu comi, hoje eu não sei se eu vou comer. Agora, e se eu disser, gente, eu comia toda noite pizza. Toda noite eu comia pizza. É passado do mesmo jeito, é pretérito. Mas se eu digo que eu comia pizza toda noite, foi só uma vez? Não, ó. Se eu comia pizza toda noite, é mais de uma vez. Esse passado era imperfeito. Então a gente tem que pensar na noção, ó, do verbo. Perfeito tem fim, imperfeito tem continuidade. Ele não para, ele foi mais de uma vez no passado. Então, se você sabendo isso, você vai perceber o seguinte, ó. Eu comia, bebia, vendia, havia, queria. Ó, eu beijava minha esposa todo dia. Eu abraçava meu filho todo dia, ó. Abraçava, beijava, estudava, cantava, namorava. Você vai perceber que esse ia no final e esse vá no final, ele me diz sempre que foi mais de uma vez no passado. Valha, esse ia, comia, bebia, vendia, beijava, abraçava, cantava, me diz que é mais de uma vez no passado, que é o pretérito imperfeito. Mas se é o de que eu cantava e bebia, é uma dúvida ou uma certeza? É uma certeza. Então é um pretérito imperfeito do indicativo, porque o indicativo é uma certeza. Então o que acontece, gente? Se você parar para estudar os verbos, é claro que vamos ver o verbo lá na frente, mas você vai ver que esse vasinho aqui, ó, ele me diz o tempo, que é o pretérito imperfeito, que é mais de uma vez no passado, ó, mais de uma vez no passado. Passado não termina, é o pretérito imperfeito, e me diz que é uma certeza, que é do indicativo. É igual você pega o SSE, ó, que é o pretérito imperfeito, só que é duvidoso, é do subjuntivo. Ó. Se eu cantasse, se eu estudasse, se eu vivesse, se eu bebesse, ó, esse SSE é o pretérito perfeito do subjuntivo. Mas esse vá é o pretérito imperfeito do indicativo. Então pense, se ele me diz o tempo, que é o pretérito imperfeito, e me diz o modo, que é o indicativo, como é o nome dessa desinência modo temporal? Desinência modo temporal. Então, ó, é uma desinência modo temporal, porque me diz o tempo e o modo. Então, se você começar a perceber os verbos assim, você vai ver que tem esses morfemas que me diz o tempo e o modo e para que eles servem. Agora veja, ó, aqui tem um nós e aqui não tem, ó. Nós, primeira pessoa do plural. Estudávamos, beijávamos, namorávamos, bebíamos, vendíamos, saíamos. Sempre aparece no nós. Já no eu, que é a primeira pessoa singular, não tem, ó. A presença é o plural, a ausência é o singular. Então, como é esse nós, gente? Eu vejo, ó. O nós me diz que é nós, que é a primeira pessoa, nós, do plural, ó, número. Primeira pessoa, nós, ó, primeira pessoa do plural, ó. Me diz a pessoa e o número, ó. Como é o nome dessa desinência número pessoal? É uma desinência número pessoal, porque ele me diz o número e a pessoa. O número e a pessoa. Então, ó, desinência modo temporal, desinência número pessoal dos verbos. Quando não tem, a gente coloca esse símbolo do vazio, que a gente chama de zero. Tudo bem? Aí veja, ó. Só para a gente curtir o momento. Vou apagar isso aqui para você. Só para a gente curtir, ó. Nós temos em português, ainda, para encerrar esse assunto maravilhoso, que é o seguinte, ó. Se eu pegar, ó, como eu falei para você, ó, amar, vender, partir,
Esse R aqui sozinho dos verbos, ó, é o que nós chamamos de desinência de infinitivo. Desinência de infinitivo, quer dizer que o verbo está no infinitivo. Infinitivo, impessoal, mas é infinitivo. Amado, beijado, partido, abraçado. Esse dozinho aqui me diz que a desinência de particípio. Desinência de particípio. Que o verbo está no particípio. Particípio regular, mas é particípio. E ó, amando, abraçando, partindo. Esse NDO é a desinência de gerúndio. Ai, professor, é tanta coisa, ó. Desinência de gerúndio. Então você já está sabendo aí, ó, para você terminar de curtir. Desinência modo temporal, desinência nome pessoal, ó, com o tempo e o modo, o número e a pessoa, a desinência de infinitivo, a desinência de particípio, a desinência de gerúndio e, ó, pronto, gente. Ai, professor, é muita coisa. Os afixos. Para encerrar. Então, você já viu radical, vogal temática, tema, desinência e agora os afixos. O que é afixo? Por exemplo, eu tenho uma palavra original, como leal, e posso afixar nessa palavra uma morfema para dar um novo sentido para essa palavra, para criar uma palavra nova com um novo sentido. Então, por exemplo, ó, eu posso criar a palavra desleal. Como esse afixo vem antes, ó, a gente chama de prefixo. E posso criar a palavra lealdade. Como esse afixo vem depois, a gente chama de sufixo. E aí vai. Infeliz, amoral, ó, são prefixos. Ó, socialismo, ismo, sufixo. Lealdade, dade, sufixo. Beleza? Infixo, gente, não tem em português. Tem em outra língua, em português não tem. Porque o infixo ele tem que estar dentro do radical e não está. Não confunda infixo com o que as pessoas chamam de consoante ou vogal de ligação. O que é isso? Para escrever a palavra, você coloca uma letra. Aquela letra não é um morfema. A consoante de ligação, a vogal de ligação não são morfemas. Eles só estão ali para a grafia. Tipo, ó, café, mais o sufixo eira. Cafeeira. Só que para criar a palavra cafeteira, alguém inventou o T. Para ficar na grafia. Esse T não quer me dizer nada, só está aí para que a palavra seja grafada. Esse T não é um morfema. Então não confunda infixo, que não existe em português, com consoante ou vogal de ligação. Esse consoante ou vogal de ligação não são morfemas, eles só existem para que a palavra seja grafada. Tudo bem? Ó? Gás mais metro, gás metro, mas não existe. Ó. Então, para fazer a palavra gasômetro, eu coloquei esse O, que é uma vogal de ligação. Mas ele não tem função, não tem informação, só está ali para a grafia. Então, o T da cafeteira e o O do gasômetro são consoante e vogal de ligação. Não são morfemas, só estão lá para a grafia. E o infixo que fica dentro do radical não existe em português. Tudo bem? Eu vou ficar por aqui. Muito obrigado, paz, fé, discernimento, gente. A gente se vê.